A paz de Cristo para todos. Eu tenho muita certeza que a palavra do Senhor é algo que produz vida, que traz esperança e que nos dá uma nova dimensão do nosso viver. Eu estou apresentando para você mais uma mensagem que vai falar ao seu coração. E tenho também que dizer a todos vocês que nós possuímos uma série de mensagens em vídeos, em cassetes, em CDs e agora também em DVD. Se você quer receber um catálogo de todo o nosso material, é só você entrar em contato com a nossa central de telefones. É 0 operadora 21 2598 2019. Você pode receber na sua casa, no Brasil ou no exterior, todo o nosso material. Em DVD, você poderá receber legendado em inglês e em espanhol. Nós queremos pregar a mensagem que pode transformar a vida do homem. Se prepare, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem. Bem, nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, na rua Montevidéu, 1191, cuja igreja, o pastor, é o pastor José Santos. Eu participo dessa igreja desde os meus 6 anos de idade. Sou um dos pastores aqui, que auxilio aqui no ministério dessa igreja. E nós estamos aqui no culto da quinta-feira da... Mas Vitória não é só quinta-feira, por favor. Nós demos o nome de Quinta-feira da Vitória para orar pelas pessoas, por problemas, por adversidades, e porque também pregamos a palavra de Deus, porque nós acreditamos que vitória é quando nós temos a consciência acerca das coisas de Deus, e nós só temos consciência e só é produzido fé no nosso coração através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu quero falar aqui de um assunto que todo mundo, enquanto viver nessa terra, vai estar envolvido. Atitudes certas diante das adversidades. Todo mundo aqui passa por adversidades, por lutas, por tribulações. A questão não é a gente ter a ideia de luta e adversidade que a gente passa. A questão é ter as atitudes certas quando o temporal, a tempestade, o vento contrário soprar na nossa vida. Eu vou basear a minha palavra nas adversidades que Paulo enfrentou na sua primeira viagem missionária. Ele enfrenta adversidades em Antioquia da Pisídia, em Icônio e em Listra. E vamos ver como é que Paulo trata com as adversidades. Então, eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, entre o capítulo 13, não é? Ou melhor, o capítulo 13 e o capítulo 14. Esses 2 capítulos, nós vamos tecer alguns comentários. Então, vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Você já achou Atos? Diga amém. Amém. Você não achou? Diga misericórdia. E tem que ter mesmo, porque é tão fácil achar Atos que tem que ter misericórdia. Mateus, Marcos, Lucas, João? Então, preste atenção. Escute o que eu vou dizer para vocês aqui primeiro. Olha aqui para mim. A questão de ter atitudes certas diante das adversidades, a grande questão de você enfrentar lutas e adversidades e saber lidar com elas, e saber qual é a atitude certa
para cada tipo de adversidade? Você sabe qual é o grande segredo? O grande segredo é antes da adversidade. O segredo está na preparação. Tem muito crente que quando bate o temporal, o vento forte e a luta, ele fica desesperado. Ele perde o controle emocional. Ele fica como alguém num beco sem saída, sem saber o que fazer. Eu verifico que muita gente no seio da igreja do Senhor não está preparado para enfrentar lutas e adversidades. E não está preparado pela própria palavra que eu estou colocando. Ele não se preparou. Você quer ver Paulo antes de enfrentar lutas e adversidades? Acompanha comigo Atos capítulo 13, do versículo 2 ao 4. Olha só, antes de enfrentar lutas e adversidades, o texto diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha aqui o que se destaca: servindo ao Senhor, jejuando, orando, impondo as mãos e dirigido pelo Espírito Santo. Isso aqui faz parte da preparação. Não quer orar, não quer jejuar, e isso tudo aqui indica comunhão profunda com Deus, isso que eu acabei de falar. Não quer servir a Deus, não ora nunca, não jejua nunca, não é abençoado. As mãos significa bênção, unção que foi derramado sobre eles, sabe? Não se submete a autoridade nenhuma. Significa que Paulo, para ser despedido, alguém colocou a mão, indica submissão, reconhecimento a uma autoridade maior. Nada, sabe? Não reconhece pastor, não reconhece igreja, não reconhece autoridade espiritual. Aí quando sopra o vento, fica sem saber o que fazer. O segredo de Paulo para enfrentar o que nós vamos ver aqui que ele enfrentou, está aqui na preparação: oração, jejum, servir a Deus, trabalhar para o Senhor, ganhar almas, está disposto a servir na igreja, pedir o Espírito Santo para dirigir a vida, pedir àquele que tem autoridade espiritual, seu pastor: pastor, me abençoa aqui, impõe as mãos sobre mim aqui, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu vou agora para o novo trabalho, me abençoa aqui. O segredo está na preparação. Agora vamos ver Paulo, o que ele enfrentou? Vamos nós? Em Antioquia da Pisídia. Olha o que Paulo enfrenta, versículo 50 do capítulo 13. Abra a sua Bíblia. Vamos ver o que ele enfrenta e como ele toma a atitude. Que atitude ele toma diante dessas adversidades. Versículo 50 do capítulo 13 do livro de Atos. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, e sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Elementos da adversidade: calúnia, difamação, alguém que levanta outro contra você, desprezo, abandono psicológico, injustiça. Esses elementos que eu acabei de dar para você, pergunta a qualquer psicólogo e a qualquer psiquiatra, o que leva uma pessoa que sofre isso aqui? Injustiça, calúnia, difamação, abandono psicológico, rejeição. Pergunta,
uma pessoa que sofre esse tipo de adversidade que está no campo emocional e psicológico, pergunta o que acontece com uma pessoa. A injustiça é um dos elementos mais poderosos que pode levar uma pessoa ao túnel da depressão, que é a pior doença emocional. Aqui, ó. Aqui Paulo está debaixo de adversidade. Você sabe o que é alguém honesto, de reputação, falar contra você? Tem um ditado que diz aí assim, ó. A questão não é o que falam de você. A questão é quem fala de você. Não é o que falam. O que estão falando aí? Aí você diz, fica latindo aí, meu chapa. Isso aí não vale porcaria nenhuma. O que esse cara está falando? Epa, quem é que está falando? Fulano de tal. Esse cara tem prestígio. Esse cara tem nome. A palavra dele tem peso. A palavra dele é aceita na sociedade. Gente honesta e de reputação caluniando. Isso é terrível. Você ser rejeitado, você ser expulso, você ser injustiçado. São adversidades. Você pensa que a adversidade é só quando um cara mete um trabuco ou quando te dá um soco? Isso aqui é adversidade. Quais são as atitudes de Paulo diante disso? Olha aqui. Olha o que Paulo fez. Aqui nós vemos as suas atitudes. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Sabe o que Paulo fez? Sabe qual foi a atitude de Paulo diante dessa adversidade? Não deu importância. Será que você não está dando muita importância para a bobagem que estão falando da tua vida e da tua família? Será que você não está dando muito valor à calúnia e à difamação? Paulo não deu importância. Pode falar aí, ó. Sacudiu o pó, costume da época, ó. Vocês são tão ruins que eu não quero nem levar o pó de vocês. Vocês são gente tão ruim, é o que Paulo estava dizendo. O que vocês são não vale nada para mim, que nem o pó de vocês eu quero levar. Com licença, sacudir o pó aqui dessa cidade, tá? Vocês para mim não são nada. Isso era uma maneira de você menosprezar, desprezar. Paulo não deu importância. Será que Deus não está falando com você aqui essa noite? Ou pelo programa de TV, ou por uma fita de vídeo? Para você não dar importância. Que essa é uma maneira de você agir diante dessa adversidade que você está passando. O que é que Paulo fez, hein? Partiram para Icônio. Sabe o que Paulo está dizendo com isso? Continuar a caminhada é mais importante. Tocar minha vida e continuar com meus projetos e sonhos e continuar a minha caminhada é mais importante do que ficar paralisado aqui tentando justificar calúnia. Prosseguir na sua vida, meu irmão, é mais importante do que isso que estão falando de você. Tocar a vida para frente é mais importante porque alguém está te desprezando. De vez em quando eu fico vendo uns marmanjos. Ai, pastor. Ai, o que foi, meu filho? Cara de 30 anos na cara. Ai, meu pai, é meu pai. O que tem teu pai? Meu pai disse que não gosta mais de mim. Toma jeito de homem, rapaz. Vai ver se eu estou na esquina, rapaz. Que meu pai. Toca a tua vida. Vambora. Prosseguir é mais importante. Continuar a jornada é mais importante do que ficar fazendo beicinho e de cabeça baixa por aquilo que estão falando ou por aquilo que estão fazendo contra você. Prossiga a sua jornada. O que Paulo fez. Sabe que eu aprendo aqui com Paulo uma coisa interessante? É que na verdade Paulo não deu importância e que na verdade Paulo está dizendo que continuar a caminhada é mais importante. Sabe por que ele fez isso? É que Paulo tem elementos na sua vida superior à calúnia, difamação, injustiça, abandono psicológico. O que diz o texto? Eles estavam o quê? Cheios do Espírito Santo e de alegria.
Rapaz, essa lei física vale para o mundo espiritual. Se o copo está cheio até a boca de água, não dá para botar nada, porque já está cheio de água, ou de areia, ou de qualquer outro elemento. Não dá. A mesma coisa no mundo espiritual. Se você está cheio do Espírito Santo, não tem lugar para amargura, não tem lugar para você ficar de cabeça baixa, não tem lugar para você ficar moado, porque o que você tem é maior do que qualquer calúnia, é maior do que qualquer difamação, é maior do que qualquer rejeição. Você tem a presença de Deus na sua vida. Segredo do Paulo, quando eu vejo um crente, pastor, é porque aquele irmão falou assim para mim. É porque aquela irmã não me deu a paz do Senhor. É porque aquele outro me deu uma branquinha. O cara está todo vazio. Sabe, qualquer coisinha tem lugar na vida dele. Está vazio. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza que não vai ter lugar para que essas coisas penetrem na sua vida e consiga te derrotar. Agora Paulo vai enfrentar um outro tipo de adversidade. Acompanha comigo, agora ele chega a Icônio. Versículo 5 do capítulo 14. Capítulo 14 de Atos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. A coisa aqui vai apertar mais um pouco. Agora ele está enfrentando uma adversidade num campo maior. Agora é um motim. Sabe o que é motim? É uma armação. É aquilo que é engendrado, construído, é uma engenharia do mal, sabe? O camarada prepara todo o laço para te arrebentar. E aqui diz uma coisa interessante: para os insultarem e apedrejarem. Sabe qual é o jogo? Insultar para perder o equilíbrio emocional, e Paulo, perdendo o equilíbrio emocional, está a um passo de perder a razão. Se alguém conseguir desestabilizar você emocionalmente, o seu raciocínio lógico vai para as cucuias. E você pode perder a razão. Olha que jogo sórdido. Olha que jogo terrível. O negócio é uma armação para Paulo se desestabilizar emocionalmente. O Espírito Santo fala ao meu coração. Tem gente aqui passando exatamente isso. Gente que está armando para você perder seu equilíbrio emocional, a fim de você perder a razão nessa questão. Deus está te dizendo aqui. Deus está falando com você aqui, querido. Isso é uma armação para você perder seu equilíbrio e fazer bobagem. Tomar atitude. Quando você perde o seu equilíbrio emocional, quando alguém consegue te desestabilizar, você pode tomar uma atitude precipitada, você pode fazer uma bobagem, você pode ter uma atitude violenta. Olha só, vamos insultar esse cara, ele vai perder a cabeça e vai dar o motivo que a gente quer. Nós vamos matar. O jogo aqui é duro, o jogo aqui é pior. Na outra cidade, botaram eles para fora, mas agora queriam matar Paulo. Sabe, tem gente armando contra você, para você se desesperar, tomar atitude precipitada, quebrar a cara e você se destruir. Como é que Paulo, qual é a maneira que ele vai lidar com isso? Olha o que ele faz. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Sabe o que Paulo faz? Uma atitude estratégica. Você tem que saber a hora que tem que recuar. Paulo disse: o quê?
Os caras armaram. E é para me matar? Saída pela direita. Até Deus, ó, eu estou falando de Deus, não estou falando de Silas não. Até Deus estrategicamente recua para não perder o propósito. Deus, quando tirou Israel do Egito, em Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18, diz assim: e Deus os fez rodear, para não irem pelo caminho dos filisteus, para que, vendo a guerra, não queiram voltar. Até Jesus recuou estrategicamente para não perder o seu propósito. Em João capítulo 11, versículos 53 e 54, quando Jesus soube que queriam matá-lo, e ainda não estava na hora, Jesus, caiu fora. Sepa, está na hora de cair fora, não posso ficar aparecendo aqui entre os judeus, porque não vai dar certo. Não, pastor, eu não recuo, eu sou daqueles que só avanço. Vem uma multidão lá, pode vir que eu vou encarar. Brum, já era. Rapaz, tem hora que você tem que recuar, rapaz. Deixa de ser tolo. Você vai enfrentar uma multidão, vão acabar com você. Você vai enfrentar uma força maior do que você. Você vai enfrentar uma coisa que está mais capacitada que você. Paulo disse, opa, recua, 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 recua. Para não perder o propósito. Sabe o que Paulo faz com essa atitude? Paulo me ensina que a gente tem que saber a hora que tem que mudar. Tem que saber a hora. Não adianta você ficar malhando ferro, sabe? Não adianta, meu irmão, não vai dar nada. Epa, não dá? Muda. Você tem que saber a hora que tem que fazer a mudança. Paulo disse, aqui não vai dar. Vamos mudar para outra cidade, porque aqui não vai dar. E aí eu aprendo uma outra coisa interessante. É que eu posso continuar o meu projeto em outro lugar. Não, pastor, se não for aqui na Penha, não. Se eu não for funcionário da empresa tal, não, eu só quero lá. Não, rapaz, o objetivo de Paulo era pregar nessa cidade. Ele disse, opa, recua, 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 para a gente não perder o propósito. O que adianta aqui enfrentar uma multidão e ser morto? E não cumprir aquilo que Deus quer? Recua, recua, vamos cair fora. Soube a hora de mudar. E aprendeu que mesmo mudando, ele pode continuar com o seu projeto. Pastor, eu estou há 12 anos tentando medicina. Lindo, já é PhD, sabia? 12 anos já fez doutorado. O cara está há 12 anos, não, porque se eu não for médico eu não vou ser nada. Que isso, rapaz? Você tem que saber a hora de mudar. Você tem que saber a hora de recuar. Você tem que saber que você pode continuar um projeto numa outra área. Não, foi Deus que me mandou. Os pais da igreja colocaram a mão sobre a minha cabeça. Eu estou aqui debaixo da direção do Espírito Santo e eu vou encarar todo mundo. Pode vir aí, pessoal, pode vir que eu vou encarar. Pode vir. Acabou o cara. O quê? Tem hora, irmãos, que quando a gente enfrenta a adversidade, a gente tem que cair fora. Senão a adversidade destrói a gente. Aí a coisa agora vai apertar mais ainda. Escute isso aqui, por favor. O negócio vai ficar mais feio. Capítulo 14. Aí Paulo chega em Listra. O negócio vai ficar feio. Capítulo 14, versículo 19. Presta atenção. A adversidade vai chegar no clímax. No pior momento. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade e, no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Agora escuta aqui, meu irmão, a adversidade chega no clímax
ele agora sofre na própria pele a dor da adversidade. Quem sabe tem gente aqui que está me ouvindo e me vendo pela TV que está com doenças. Você tem doença e essa doença é de luta, é de adversidade. Não é de pedrada, pedra no sentido literal. É das pedradas da vida que atiraram em você. Gente que está doente, tem gente com câncer. Não é porque tem um defeito patológico, uma herança genética, não. É porque ele sofreu tanta pressão de tribulação que a imunidade dele abaixou e ele ficou sensível a diversas doenças. Talvez a adversidade tenha atingido você, atingiu teu coração, atingiu teus rins, atingiu você. Você está sentindo na própria pele e na própria carne o poder da adversidade. O que a gente faz, pastor, quando a gente chega assim? Vamos aprender aqui com Paulo. Quando a adversidade chega no clímax, que atitudes eu devo tomar? Quando a coisa fica feia. Olha o que Paulo faz. Presta atenção, irmão. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. A turma mandou pedrada em Paulo, rebentou Paulo. Paulo não estava morto, mas ficou, ó. Se fingiu de morto. Aí o pessoal, ih, rapaz, matamos o cara aí. Vamos jogar essa porcaria aí para fora da cidade. Ele, ó. Agora imagina se é outro. Vocês pensaram que me mataram, eu ainda estou vivo. Ah, miserável, tá vivo, desgraçado? Toma mais essa para te matar. Sabe o que eu aprendo aqui? É que de vez em quando a gente tem que fazer o jogo da adversidade. A adversidade estava no controle aqui. Não adiantava encarar. Por algum momento a gente tem que fazer o jogo, irmão. Tem que se fingir de morto. Porque se você der um ai, ou se você levantar a cabeça, acabam de te destruir. Tem a hora que você tem que ficar quieto. Morreu, morreu. Esse miserável já era. Acabamos com a vida dele. Isso, deixa eles pensarem. Você tem que fazer o jogo. Porque você está no fio da navalha. Você está no limite. Um passo errado, acabou para você. E por que você então... Estou vivo, bandidos, eu estou vivo, vou continuar pregando o evangelho. Pega uma pedra grande aí, vamos ver se ele vai falar mais. Buf! Você tem que fazer o jogo, porque a adversidade está no controle. E quando ela está no controle, você por algum momento tem que fazer o jogo dela. Agora, olha o que vai acontecer com Paulo. Tem a hora de você fazer o jogo da adversidade. E tem a hora de você mudar de atitude. Mas rodeando os discípulos, levantou-se. Sabe o que eu aprendo aqui? É que por mais violenta e terrível que seja a adversidade e a luta, Deus manda no meio de toda essa tempestade um vento a teu favor. É nessa hora do vento a teu favor que é a hora de você dizer, opa, está na hora de eu sair da inércia. Está na hora de eu sair da atitude passiva para uma atitude ativa. Quando Paulo percebeu, ele estava lá como morto, ó. Chegou o discípulo. Deixa eu levantar. O vento está a meu favor. Eu tenho gente a meu lado. No meio de toda a tribulação, de toda a guerra, Deus sopra um vento a teu favor para te dar escape e você tem que aproveitar. Mas sabe o que acontece com muita gente? Continua como morto. O que foi, rapaz? Eu estou aqui há 3 anos. Adversidade. Mas rapaz, já passou. O vento pior já passou. Levanta, sai daí, rapaz. E o camarada continua naquele lugar,
onde a adversidade estava controlando ele. Epa, está na hora de mudar. Está na hora de eu sair da alça e da mira do controle da adversidade. Está na hora de mudar a atitude, você tem que perceber isso. Você é inteligente. Irmão, sabe qual é o problema dos crentes de hoje? É que nós estamos vivendo de extremos. Ou um evangelho que trata o ser humano como um ser exclusivamente espiritual, que Deus faz tudo, ou um evangelho racional. Nós estamos vivendo épocas de extremos, sabe? Não, irmão, se Deus não fizer, não sei não. É Deus. E Deus dizendo, rapaz, usa a tua inteligência. Eu fiz um ser inteligente. Usa o teu potencial. Eu não vou fazer coisa que a tua inteligência pode. O Espírito Santo não disse, Paulo, fique como morto, Paulo. Tem gente boa perto de você, levanta. Não, a percepção dele é inteligente. Você é um ser inteligente. Você tem que entender, opa, está na hora de ficar quietinho. Porque você já viu quando passa ciclone? Você já viu? Já viu quando vem um ciclone, né? Pessoal, tudo se esconde. Aí vem o bicho. Todo mundo lá quietinho, lá naqueles lugares, nas casas que são construídas. O que ele pegar, ele destrói. Carro parece papel. Caminhão parece papel. Entra no epicentro dele e parece papel. Nessa hora aí vem o ciclone lá. Onde é que ele vem? Pode vir. Deus está comigo, vem. Ele se esconde. Agora, quando passa o ciclone, ei, o que está fazendo escondido aí no porão? Ciclone. Não, mas acabou, já tem um mês, meu filho. Você tem que sair daí. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui. Para umas ele está dizendo, está na hora de você ficar quieto. Está na hora de você fazer o jogo da adversidade. Mas o Espírito Santo está dizendo para trás aí. Está na hora de você sair desse lugar. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você mudar. Agora olha que coisa interessante. Olha as atitudes de Paulo quando o clímax da adversidade. E entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E aí ele diz, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Coragem. Coragem. Sabe, Paulo teve coragem para voltar lá onde foi apedrejado. Paulo teve coragem para voltar lá onde armaram contra ele, queriam matá-lo. Paulo voltou lá onde ele foi expulso. Sabe o que é coragem, irmão? Coragem é domínio do medo. Coragem é controle do medo, não ausência de medo. Tanto é que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 5 e 6, eu quando cheguei a Macedônia não tive descanso algum. Por fora combates, por dentro temores. Coragem? Eu não tenho medo não, porque eu sou corajoso. Conversa fiada. Coragem é você controlar o medo e dominar o medo. Porque o medo, quando ele domina você e controla você, ele consegue neutralizar teu raciocínio lógico, ele consegue inibir teu potencial e ele consegue paralisar sua trajetória. A coragem é você dominar o medo e resistir ao medo. Paulo teve coragem para enfrentar novas adversidades. Paulo teve coragem para romper com situações passadas. Irmão, eu só vai me desculpar, mas eu nunca mais entro na minha rua pela avenida principal. Eu só entro na minha rua pela secundária. Porque um dia eu entrei pela principal e fui assaltado. Tem 15 anos que eu não entro pela principal. Paulo, coragem para enfrentar novas adversidades, que ele sabia que podia acontecer tudo de novo. Coragem para romper com situações passadas. Pastor, é porque há 15 anos atrás eu passei debaixo de uma escada. Eu nunca mais passo debaixo de escada. A escada desarmou.
Levei 15 pontos no meu cucurute aqui na minha cabeça. Sabe, as pessoas ficam cismadas, amedrontadas. Paulo disse, não, eu vou voltar lá, mesmo que eu tenha que enfrentar novas adversidades. Paulo diz assim, olha, eu vou romper com aquela coisa passada. Eu não vou ser um camarada supersticioso. E Paulo está dizendo assim, eu vou concluir aquilo que eu preciso concluir e que Deus determinou para a minha vida. Eu não vou deixar nada pela metade. Eu não vou deixar nada no meio do caminho. Deus está falando com pessoas aqui que estão paralisadas por causa de uma luta que você enfrentou há 10 anos atrás. Um problema com a tua esposa, um problema com a família do teu marido, um problema com o filho, e você está paralisado. E Deus está dizendo, tenha coragem para concluir aquilo que você começou. Não deixe nada paralisar a sua caminhada. Sabe o que eu aprendo com Paulo? Incrível. Olha o que eu aprendo com Paulo. Eu aprendo com o apóstolo Paulo. Em quarto lugar, aqui no clímax da adversidade, olha que atitude ele teve. Versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. A adversidade como uma experiência positiva para ajudar outros. E no nosso meio tem gente que faz exatamente o contrário. Irmão, já pensou Paulo? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Foi uma pedra pontiaguda. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá meio fundo. O cara acertou, o cara foi uma pedra enorme. Está vendo essa marca aqui? Não é fácil não. Você não sabe o que é enfrentar a luta. Você não sabe o que é adversidade, irmão. Aí o irmão fica, ai meu Deus, tô ferrado. Já era. Não. Paulo não usa a adversidade como coisa negativa para amedrontar. Ele usa a adversidade como uma experiência positiva para ajudar outros. E é Paulo que escreve em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola na nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que de Deus mesmo somos consolados. Você entendeu esse trocadilho? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que de Deus mesmo somos consolados. Paulo está dizendo uma coisa linda, é o seguinte, eu passo por lutas, eu passo por adversidade, a coisa é feia, Deus me ajuda, Deus abre a porta para mim, Deus me consola, e aquela minha vitória, e aquela minha experiência vai servir para ajudar outras pessoas que estiverem em adversidade. As tuas lutas e as tuas adversidades não é para botar medo em ninguém, não é para desanimar ninguém, é para você dizer, querido, você sabe da luta que eu passei? Você conhece a adversidade que eu passei? Eu venci, você também pode vencer. O mesmo Deus meu é o teu Deus, o Deus que me ajudou é o Deus que vai te ajudar. A minha vitória também pode ser a sua. Ei, irmão, vocês não sabem. Vocês não têm ideia da minha luta. Você, moço, você não passou nem por uma filipeta da minha unha. O cara fica com medo. O irmão já está atravessando para esse caramba. Ele está dizendo que é a luta dele. Esse irmão está dizendo que a luta dele é pior 1000 vezes do que a minha. Eu já não estou aguentando, não vou aguentar não, eu vou morrer logo. Você acaba com o cara não, meu irmão. Olha aqui, querido.
Olha, isso que aconteceu com você, já aconteceu comigo. Sabe o que Deus fez? Deus fez assim, assim, assim. Sabe como é que eu fiz? Eu fiz assim, assim. Vai nessa tua força. Deus está com você. Ele vai te ajudar. A vitória vai chegar. O relógio da providência divina não anda atrasado nem adiantado. Deus sempre chega na hora certa. Levanta a tua cabeça. Não fica desanimado não. Porque o Deus da vitória está com você. O Deus de todas as batalhas batalha por você. O Deus da vitória é o teu Deus. É isso, meu filho. É para você ajudar outros com a sua experiência. E aí eu aprendo, em quinto lugar, olha que coisa incrível. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, para que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 22. Sabe o que eu aprendo aqui? Por que Paulo não desistiu na primeira adversidade? Falou, rapaz, nunca fui caluniado aí. Tô fora. Barnabé, avisa lá que eu tô fora. Se tu quiser continuar, tu continua, mas eu tô fora. Por que ele não desistiu? Na segunda, o quê? Estão querendo me matar? Pô, antigamente eu é que dava a carta para matar os outros. Como é que estão querendo me matar? Eu tinha autoridade. Você tá doido, eu não vou, eu vou cair fora. E na terceira? Aí não, aí chega. A primeira e a segunda eu aguentei, mas ser apedrejado não, chega. Quase morri. Ah não, doeu muito, não, chega. Qual é o segredo de Paulo? Qual é o segredo de Paulo de não permitir que nenhuma adversidade paralise a sua trajetória? Qual é o segredo de Paulo que, por pior que seja a adversidade, nada rouba sua fé, nada tira ele do seu propósito, nada tira ele do ânimo? Qual é o segredo? O segredo é que Paulo tem objetivos definidos, ideais. Sabe que tipo é Paulo? Paulo é o sujeito que nós chamamos de sujeito proativo. O que é uma pessoa proativa? Sabe o que é uma pessoa proativa? É uma pessoa que é responsável por suas decisões. Ele escolhe o seu direito de tomar decisões baseados em princípios, não em momentos, não em axiologias, não em sentimentos, não na opinião de outros. Ele toma suas decisões por princípios. E eu aprendo que uma pessoa assim, ela sempre vai encarar, escute o que eu vou te dizer, querido, sempre, sempre, os seus objetivos são maiores do que qualquer adversidade. O meu ideal é maior do que qualquer luta que eu enfrente. Paulo diz isso nas suas cartas. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso não desfalecemos. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais. As que se não veem são eternas. Paulo estava olhando lá para frente, para o seu ideal, para o seu objetivo. Olha o que ele fala em Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Porque eu não me envergonho, e por cuja causa padeço, porque eu sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmão, você está caminhando para onde? Qual é o teu objetivo maior? Qual é o teu ideal maior? Nós temos objetivos ideais. Construir uma casa, ter um carro, ter um bom emprego, se formar. Esses aí são objetivos menores. Qual é o objetivo maior? O objetivo maior é que um dia eu vou ver Jesus como Ele é. Eu vou ser arrebatado
lado dessa terra. Eu vou pisar nas ruas de ouro e nunca mais vai ter dor, morte, tribulação e adversidade. Paulo leva para isso. Paulo não ficava resmungando nem de cabeça baixa pelas adversidades da vida, não. Nem fazendo bestinho, dizendo: Deus, eu sou teu servo, tu não está vendo a minha luta? Que Deus é esse que não vê a minha dificuldade? Meu Deus, tu não está vendo o que está passando comigo? Conversa fiada, desculpa a expressão, isso é coisa de frouxo. O crente está debaixo de sarrafo, de luta, de adversidade. A coisa está feia porque fica feia mesmo. Tem hora na nossa vida que a coisa é feia, que não adianta ter amigo, não adianta ter pistolão, não adianta ter capacidade. A coisa é feia, mas você diz: eu sei, a minha vitória está garantida, nada vai me paralisar, nada vai roubar a minha fé, nada vai roubar a minha esperança. Oh, aleluia! Ah, gente, povo de Deus, esse é o grande segredo da vida cristã. O problema é porque muito crente desanima, porque muito crente é vencido na adversidade, é porque os seus objetivos são pequenos, os seus objetivos são temporais, os seus objetivos são meramente humanos. E na primeira luta, na primeira guerra, na primeira adversidade, você tomba, porque os seus objetivos não te dão sustentáculo. Paulo estava olhando lá para frente. Olha aqui, eu sou apedrejado aqui, mas um dia Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Lá não vai haver dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter perseguição, lá vai ser um lugar de glória. Irmão, olha para frente, olha para o teu objetivo maior. Para de resmungar da vida, para de ficar reclamando da vida, para de dizer que você só tem luta. Isso aqui faz parte do processo da nossa vida. Eu também tenho luta. Quer que eu conte uma meia dúzia para você? Ei, pastor Malafaia, você não tem luta, você está em televisão, todo bonitinho aí e tal. Você não tem luta? Vem conviver comigo uns 3 meses para você ver. Vem andar comigo para você ver se eu tenho luta ou não tenho luta. Deixa de bobagem, meu irmão. Todo mundo tem luta, todo mundo enfrenta a adversidade. A questão não é a adversidade, a questão é como a gente enfrenta ela. A questão é como você lidar com a adversidade. A questão não é a própria adversidade. Porque todo mundo que está aqui tem luta. Todo mundo que está me vendo pela fita, pela TV, atravessa a adversidade. A questão não é a adversidade. A questão é quais as suas atitudes diante dela. E Deus está falando com você aqui, nessa noite. Deus está falando aqui através desse programa, para dizer para você quais são os teus objetivos. Se a coisa piorar, se a coisa ficar mais feia, você vai desistir? Você vai entregar o ponto? Veja o que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 1, se eu não estou enganado, no versículo 8. Quando ele diz: quase que da vida nos desesperamos. Quase que da vida nós tivemos um surto psicótico. Quase que da vida perdemos o equilíbrio emocional, de tanta pressão, de tanta luta, de tanta adversidade, de tanta coisa que enfrentamos. Oi, irmãos. E Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Tu está reclamando de quê, irmão? A nossa leve e momentânea tribulação. Olha para o teu objetivo. Olha para o teu objetivo maior. E pode olhar para o objetivo menor, desde que você tenha o maior. Siga em frente. Siga em frente. Deus está dizendo para você: continua. Continua. Eu estou com você. Nenhuma adversidade é maior do que o teu objetivo. Nenhuma luta é maior do que o teu Deus. Nenhum problema dessa vida é maior do que o Senhor que você serve. Nada pode paralisar a tua caminhada. Nada pode estragar a tua vitória. Nada pode bloquear aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus está dizendo: continua. Avance. Foi abandonado? Paulo, continue. Continue. Querem te matar, Paulo? Recua, mas continua. Te apedrejaram, Paulo? Levanta. Toca para frente. Continua, Paulo. Continua, porque ainda não acabou. Deus está dizendo: Paulo, o melhor está por vir. Deus está mandando dizer isso aqui para você, amado. O melhor está por vir para a tua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Por tudo que você tem aqui nessa terra, o melhor está por vir. Para frente. Continue. Não pare.
Oh, aleluia. Diga para quem está perto de você. Diga para quem está aí dentro da tua casa. Diga para quem está perto de você ouvir essa fita, ouvir esse programa. Querido, continue. Para frente. Prossiga. Diga aí, ó. Não deixa a adversidade te parar, não. Aprenda, irmão, que tem hora que você não deve dar importância. Aprenda, irmão, que tem hora que você deve ser estratégico, deve recuar. Aprenda, irmão, que tem hora que você tem que usar inteligência, tem que fazer o jogo da adversidade. E aprenda, irmão, que os seus objetivos sempre serão maiores do que as suas adversidades. A igreja de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração aqui. Hoje eu vou fazer duas. Quem não precisa de oração pode ir embora. Eu estou falando porque pode ir embora, porque pode mesmo. Porque eu não gosto que eu estou orando aqui, gente andando. Se tiver que ir embora, aproveita, pode sair. Não precisa de oração, pode ir embora. Está liberado. Se você precisa, então aguenta um pouquinho. Eu vou fazer duas orações. Uma vai englobar todo mundo que está aqui. Mas a primeira é para um grupo especial que está aqui essa noite. Eu quero orar por duas categorias de pessoas que estão aqui. Exclusivamente por elas. Você que está aqui, que nunca entregou a sua vida a esse Deus que te ajuda nas horas mais difíceis e nas lutas mais terríveis que você venha a passar. Você que nunca se arrependeu dos seus pecados. Você que nunca entregou a sua vida a Deus. E a única maneira de você entregar a sua vida a Deus é você aceitando a Jesus como seu Salvador. Você que veio aqui como convidado. Você nunca teve uma experiência profunda com esse Deus que te ama, que quer te transformar, quer te libertar, quer te dar vida abundante. E você, que conhece o Evangelho, sabe da verdade, mas está caído, está afastado, está longe de Deus. Quem sabe o diabo preparou um laço para você, você caiu, nunca mais se levantou. Quem sabe você conhece a verdade, vem à igreja, mas está no pecado. Veja bem. Eu falei duas classes de pessoas, eu não falei uma terceira. Eu não quero agora aqui na frente alguém que precisa de oração por lutas, fica no teu lugar. Eu também não quero que venha aqui na frente, pastor, eu estou me sentindo assim um pouquinho fraco, entendeu? Eu vou aí na frente que eu estou assim meio barro, meio tijolo.